Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos agora dar início à nossa segunda parte da videoaula, né? Vamos falar sobre cognição. À primeira vista pode parecer um assunto meio que complexo, mas se ficarem alerta aos exemplos que são dados, dá para entender tranquilamente, ok? Fiquem aí com o nosso voice-over, valeu! Então, bora lá pessoal, vamos para mais um voice-over, né? A gente encerrou a última parte aqui, né? Falando sobre neurociência e vamos começar agora na cognição, tá ok? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas definições, né, algumas leituras que eu vou ler aqui com vocês e mais para frente eu vou explicar com exemplos do nosso cotidiano, certo? Vamos lá. A cognição tem como origem a palavra cognoscere, que do latim significa conhecer. É um termo geralmente utilizado quando nos referimos ao conhecimento ou ao acúmulo de informações adquiridas através do processo de aprendizagem, tanto de forma científica quanto de forma empírica. Então, gente, como a gente sabe, né, a aprendizagem não é dada apenas com leitura, escrita, com escola, com academia, com faculdade, né? O nosso dia a dia a gente está em constante aprendizagem, né? Quando a gente tem relações interpessoais, quando tem relações intrapessoais, e a gente vai acumulando aprendizagens, né? A cognição vai processando informações e assim gerando conhecimento, certo? Vamos lá. Então, em outra definição, né, a cognição é a habilidade de processar diferentes informações através de estímulos recebidos de sentidos diversos, como sonoros, luminosos, táteis e químicos. Ou seja, gente, através da percepção, incluindo diferentes processos como atenção, memória, raciocínio, linguagem e entre outros, que a gente vai ver mais para frente aqui sobre cada um deles de forma detalhada. Mas antes, mais um conceito aqui de cognição, tá bom? Então, a palavra cognição está ligada ao conhecimento que nós, né, eu coloquei aqui nós, mas é nós, adquirimos ao longo da vida através de nossos aprendizados e experiências e que são obtidas através de nossos sentidos. E quais são os nossos sentidos que eu falei na última parte da aula? Paladar, olfato, visão, audição e tato, tá certo? Aqui está ilustrando bem direitinho com esse menino aí, cheirando, tocando na água, ouvindo, olhando e sentindo gosto ao utilizar seu paladar. Então, pessoal, em resumo, né, de forma bem resumida mesmo, a cognição nada mais é do que aquele setor, né, onde a gente faz o processamento de novas informações, das nossas experiências de vida, né, que a partir daí se gera um conhecimento para a gente conseguir tomar novas decisões, tá certo? Aí me pergunta, mas professor, como é feito esse processamento? Através dos processos cognitivos, beleza? Olha como é simples, vou dar aqui um exemplo, esse que eu coloquei no slide, ó. Quando a gente reflete, né, pessoal, sobre vantagens e desvantagens de algum tipo de decisão que a gente tenha que tomar, a gente está fazendo esse processamento cognitivo, com esses processos cognitivos, beleza? Quando a gente tem que escolher se vai mudar de emprego ou não, se vai arrumar um namorado ou não, ou namorada ou não, se vai permanecer numa cidade ou se vai mudar para outra, então a gente está fazendo um processamento, né, na cognição da gente, com experiências de vida que a gente já teve no passado, tá certo? Por meio desses processos cognitivos, para no fim de tudo a gente tomar a decisão mais adequada. Beleza? Aí se me perguntarem também, mas professor, como é feito esses processos? O que são eles de fato? Bora lá. Esses processos cognitivos, eles são processos rápidos e automáticos. Então, quer dizer, quando você se depara com uma situação na sua vida, quando você observa um objeto, observa uma situação, por exemplo, automaticamente essas informações, certo? Já estão sendo processadas por sua cognição. Beleza? De forma involuntária, você querendo ou não, tá? E também eles podem ser de forma consciente ou inconsciente. Às vezes você tem ciência do que está acontecendo, esse processamento, e outras vezes não, beleza? Além disso, eles também podem ser divididos em processos cognitivos básicos e superiores, beleza? Eu vou dar aqui alguns exemplos, explicar bem melhor sobre os básicos e superiores no slide é o seguinte, vamos lá. Exemplos de básicos, percepção, atenção, memória, pensamento e linguagem. Então vamos lá. Processo cognitivo número 1, que eu separei aqui, ó, é a percepção, tá? Trata-se de um processo mental no qual organizamos todas as informações provenientes do ambiente ou dentro de nós mesmos para finalmente dar um significado às mesmas, tá bom? A interpretação que os seres humanos fazem do mundo à nossa volta é determinada principalmente pela personalidade individual de cada um, pela estrutura biológica do nosso cérebro, pelos nossos interesses e pelas experiências que adquirimos ao longo da vida. Então, pessoal, a percepção aqui ela pode ser
percepção visual, auditiva, tátil, olfativa e gustativa. Como o nome já diz, a percepção visual, né, refere-se à capacidade que temos de interpretar todas as informações que percebemos através da nossa visão, certo? Então, se a gente enxerga um objeto, um cachorro, uma televisão, qualquer coisa, a gente já está trabalhando aí esse processamento cognitivo que é a percepção visual, tá bom? E auditivo, mesma coisa. Tudo que a gente interpreta, capta através dos nossos ouvidos. A tátil, que a gente interpreta e capta através dos nossos membros, da mão, da nossa pele, certo? Olfativa, do nosso nariz, pelo nosso olfato. E a gustativa, por nossas papilas, pela nossa língua, pelas coisas que a gente consegue identificar sabores e por aí vai. Belezinha? Número 2, a atenção. Eu vou ler aqui, gente, depois vou explicar. A atenção é um processo cognitivo básico, fundamental e extremamente importante, pois graças a ela podemos tomar consciência do que está acontecendo no nosso ambiente, ao nosso redor, né, gente? Selecionando apenas aqueles estímulos que serão úteis e deixando de lado os que não serão úteis em determinados momentos. Quando prestamos atenção e nos concentramos em uma única coisa, né, uma coisa apenas, nos referimos à atenção focalizada, quando a gente foca, né, em uma coisa só. No entanto, quando atendemos a mais de uma coisa por vez, falamos sobre atenção dividida. Então, gente, essa atenção dividida que eu falei aí, com ela, né, pode ocorrer perda de informação. Então, por isso que a focalizada é bem mais prática, é bem mais eficaz para a nossa cognição em absorver estímulos e formar conhecimentos, certo? A dividida não, a gente perde algum tipo de informação. Então, por exemplo, se você está estudando e ao mesmo tempo escutando música, vendo televisão, o estudo, nem a televisão, nem a música, você vai captar de maneira adequada. Agora, se você apenas estudar, é mais fácil você aprender a partir daí. Beleza? 3. Memória. Vamos lá. A memória é um processo cognitivo básico extremamente importante também, né? Porque tem a função de receber, interpretar e armazenar todas as informações que chegam ao nosso cérebro. Portanto, pode-se dizer que a memória é um processo fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem e, inclusive, para que os seres humanos possam ter uma identidade individual. Gente, além disso que eu falei aqui, a memória, a gente pode classificar ela em dois tipos, que é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, certo? Eu vou falar melhor disso aqui quando a gente estiver falando sobre esquemas cognitivos mais à frente. Mas, em resumo, a memória de longo prazo é responsável por armazenar na mente todas as lembranças, certo? Experiências, conhecimentos durante muito, muito tempo. Por outro lado, a memória de curto prazo armazena apenas informações temporariamente e curtas. Belezinha? Como o nome já diz, né? Longo prazo e curto prazo. E, gente, vale enfatizar que alguns processos cognitivos têm relação, como, por exemplo, a atenção tem relação com a memória. Olha só, quando a gente passa por alguma situação, a gente meio que tem a opção de analisá-la com mais cuidado, com mais cautela ou não, certo? Imagine que a gente está passando no aeroporto e não decorou bem quais os portões e quais os caminhos para chegar até o banheiro, por exemplo, né? Então, não é que a gente esqueceu. Pode ser que a gente não prestou atenção devida no momento que passou lá. Tá certo? Então, muitos problemas de memória podem ser confundidos com simples déficit de atenção ou falta de atenção típica. Tá certo? Vamos lá. Número 4, o pensamento. Eita, isso aqui é a fera, né? Processo cognitivo do pensamento. Gente, o pensamento é responsável por processar todos os tipos de imagens, ideias, experiências, sons, símbolos e etc. Então, tudo que você enxerga, tudo que vem na sua cabeça, na sua mente, todas as experiências que você tem durante a sua vida, no decorrer da sua existência, o pensamento está aí nesse processo. Beleza? Então, graças à estimulação dos diversos componentes do sistema nervoso. De acordo com o modelo cognitivo da psicologia, através do pensamento podemos realmente manipular e transformar todas as informações que armazenamos na memória. O pensamento analisa, avalia, classifica, compara, faz julgamentos e sabe como aplicar adequadamente todos esses conhecimentos. Então, gente, ele faz praticamente tudo, né? Guardamos na mente para resolver problemas e criar coisas novas, aproveitando todas as informações. Todas, todas, todas. Tudo ok? E por último, mas não menos importante, né? O processo cognitivo de agora é a linguagem. Vamos ler aqui, ó. Todos os elementos que fazem parte da linguagem, como as frases, as orações, os sons das letras, as sílabas, palavras,
elas se encaixam para oferecer uma informação com seu próprio significado, né? Então, tudo que a gente aprendeu desde criancinha, a falar, a unir sílabas, a reconhecer as letras, né? Os fonemas, tudo isso faz essa junção para dar significado ao que a gente quer expressar, não é verdade? E a gente sabe que a linguagem foi preservada, como mostra aqui no slide, né? Por um longo tempo e ela vai sendo transmitida, passada por geração e geração por nossa sociedade. E ela permite que possamos expressar nossos pensamentos, ideias, emoções, sentimentos uns aos outros. Então, de pouco adiantaria, né, a gente ter a atenção, o pensamento, a memória, sem poder expressar uns aos outros. Então, pode parecer assim uma atividade um pouco simples à primeira vista, né? Mas ela é extremamente complexa, pois ela nos permite ter relações interpessoais, que é fundamental na vida humana. E o que são, professor, processos cognitivos superiores, né? A gente falou dos básicos. Então, gente, é muito fácil de explicar e muito mais fácil ainda de entender. Olha só, a gente define como processo cognitivo superior a união ou integração das informações provenientes dos processos cognitivos básicos. Então, por exemplo, quando há essa união de mais de um ou mais de dois processos cognitivos básicos, né, acontece essa atividade aí, como por exemplo, como eu coloquei no slide aqui, a combinação de processos como a atenção, a memória e o pensamento formam o aprendizado. Então, aí sim é um processo cognitivo superior, porque para aprender a gente tem que memorizar, a gente tem que ter atenção no professor, no que está sendo passado, e tem que colocar o pensamento para funcionar e fazer toda essa relação aí. Então é chegada a hora de falar sobre esquemas cognitivos. Gente, eu coloquei aqui um conceito bem resumido, mas está bem autoexplicativo. Olha só, eles organizam nossos conhecimentos sobre o mundo, certo? Sempre que observam um acontecimento, conhecem um objeto ou aprendem um conceito. Então, a gente, por exemplo, vai no shopping pela primeira vez, né? E enxerga aquelas várias situações, enxerga os caminhos, enxerga a localidade onde a gente está inserida, né? E começa aí a fazer esquemas cognitivos, tá certo? Quando você for para o shopping na segunda vez, você já encontra mais facilidade em se locomover dentro dele. Deu para ficar claro? Ó, outro exemplo que eu botei aqui, ó, é um banheiro em outro país. Eu sei que no banheiro normalmente tem um vaso sanitário, tem uma pia para lavar a mão, tem água, né? Tem chuveiro. Mas se eu for para um outro país, por exemplo, lá a cultura é diferente, os móveis são diferentes, mas mesmo assim eu vou saber que aquilo ali é um banheiro, porque os meus esquemas cognitivos já me mostraram que um banheiro tem que ser daquela forma. Beleza? Mesmo que seja outra cultura. Outro exemplo aqui, ó. Se eu chegar em outro país e ver um sinal de trânsito, né, e ele está amarelado, eu já sei que ali eu tenho que parar, porque os meus esquemas cognitivos referentes às regras de trânsito já me avisaram, né, que o sinal amarelo é para ter atenção e o vermelho é para parar. Mas como esses esquemas cognitivos eles trabalham, professor? Vamos lá. Eles trabalham através de três tipos de memórias que a gente tem, certo? A primeira é a memória sensorial, que ela capta informações, ela capta os estímulos. A memória de curto prazo, que ela processa todas as informações. E a memória de longo prazo, que ela armazena as informações recebidas, tá certo? Eu vou explicar agora como funciona cada uma delas. Vamos para frente, ó. Vamos lá. Imagine que esses três tipos de memória é como se fosse uma casa com três cômodos. O primeiro é um cômodo médio, o segundo é um cômodo pequenininho e o terceiro é um cômodo maior, certo? O primeiro é a memória sensorial. Como o nome já diz, ela está ligada aos nossos sentidos, né? Aos nossos sensores, tá bom? Então, sentidos são esses: visão, olfato, audição, tato, paladar. Então a gente capta essas informações, tá bom? E essas informações vão para esse cômodo aqui médio da memória sensorial e ficam lá por pouquíssimo tempo, questão de milésimos de segundo, e vão direto para a memória de curto prazo, que é aqui que faz o processamento, né, para saber se essas memórias vão voltar como forma de resposta ou vão ficar armazenadas na memória de longo prazo, que é esse cômodo maior. Deu para entender, gente? Então, é nesse cômodo maior, memória de longo prazo, que ficam armazenadas várias informações. É quase uma capacidade ilimitada, inclusive lembranças, né, da sua infância e todo tipo de memória. Então, olha só que legal, olha que interessante para a gente encerrar aqui, ó. Nesse processamento aqui,
a memória de longo prazo ela tem o poder de compreender melhor uma nova informação, certo? Então, por exemplo, se alguém fala, professor, pega essa bola de futebol aqui e chuta pro gol. Aí eu penso, meu Deus, eu nunca joguei bola na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei que eu já assisti jogos de futebol e vi como é que se chuta uma bola. Então, a minha memória de longo prazo me ajudou a compreender melhor essa nova informação e eu pude chutar essa bola de forma mais adequada possível. Entenderam? Por outro lado, a memória sensorial ela tem o poder de modificar informações antigas. Outro exemplo, quando eu era criança, uma vez eu comi uma cenoura e o gosto estava horrível. Eu armazenei na minha memória de longo prazo que a cenoura é um alimento ruim. E ficou na minha memória de longo prazo até então. Depois de tudo isso, eu comi uma cenoura novamente e achei o gosto bom. Eu gostei da cenoura. Então, o meu paladar me ajudou a modificar essa informação antiga, que antes era ruim e agora para mim é bom. Deu para entender, gente? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa parte aqui da cognição, ok? Até a próxima parte e fiquem com Deus.